Olá, meus amigos. Prontos? Preparados? Então deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Por certo que você já deve ter ouvido falar a respeito das promessas que Deus fez à pessoa de Abraão, que a sua descendência herdaria a terra prometida. Trazendo para os dias atuais, o sistema religioso afirma que nós somos a descendência de Abraão, nós, os que cremos em Jesus, o Cristo, que nós herdaremos essas promessas, herdaremos, em outras palavras, o reino dos céus. Mas será que essas promessas que Deus fez a Abraão, afirmando que a sua descendência herdaria a terra prometida, faz alusão a nós nessa geração? Se você tem alguma dúvida, vamos esclarecer lendo as Escrituras para desmistificar e esclarecer essa história da carochinha que o sistema religioso tem disseminado e divulgado através dos séculos. Vamos ver o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, um descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Bom, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo está afirmando que as promessas feitas a Abraão eram ao seu descendente, que é Cristo. Não estamos falando de várias pessoas da descendência, como de muitos, mas de Cristo. Então, podemos entender que todas as promessas referentes ao reino dos céus são para Cristo, não são para homens. Não é para esta natureza pecaminosa, não é para este ser natural, e sim para o Filho de Deus. O Filho de Deus, que é Cristo, herdaria todas as promessas feitas por Deus a Abraão. Se você acha que eu estou completamente errado, veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, onde diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como que essa bênção chegaria? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quem é este Espírito prometido que nós haveríamos de receber em Cristo Jesus? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, 10 e 11, aonde diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, veja por que nós precisamos receber. Porque se alguém não tem este Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Bom, se você já recebeu o Espírito de Cristo, então o corpo está morto, porque isto faz alusão ao nascimento do Espírito no homem. Uma vez que você nasce do Espírito, a essência deste ser pecaminoso, ela morre. Sim, este primeiro homem é removido, é dado lugar ao homem espiritual. Então a promessa é feita aos que nasceram do Espírito, e os que nascem do Espírito se tornam o próprio Deus, se tornam o próprio Cristo, porque a promessa é feita a Cristo. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, se você tem o Espírito de Cristo, você não é mais carne e sangue, e sim este Espírito que é Cristo. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde Jesus se expressa da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Só há um filho. A promessa foi feita a este único filho, que é Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se você nasceu do Espírito, você não é mais carne. Você é Cristo, porque este Espírito é o Cristo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quem se une a Deus através do nascimento do Espírito não é mais carne e sangue, e sim o próprio Cristo. Por isso que a promessa feita a Deus a Abraão não é a descendência, como falando de muitos, mas ao seu descendente, que é Cristo. Porque a promessa é feita somente ao Filho de Deus, que é Cristo.
Se você vier a nascer do Espírito, você possuirá o Espírito de Cristo. Você não será mais carne e sangue. Você será este Espírito que é Cristo. Então, só há uma maneira de você receber as promessas de Deus feitas a Abraão. É se tornando o Cristo. Não sou eu que estou afirmando. É a Bíblia, livro de Gálatas. Vamos recordar, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. A promessa do reino dos céus é uma realidade somente para Cristo, somente para o homem espiritual que é Cristo. Por isso que Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas assim como eu e tu somos um, sejam eles um em nós. Só há uma maneira de entrar no reino dos céus, só há uma maneira de desfrutar das promessas feitas a Abraão por Deus, é se tornando o descendente que é Cristo. Bom, seria isso. Um abraço a todos meus amigos. Chega a uma conclusão, você mesmo, e até o próximo vídeo.